Olha só, um bate-papo sobre lei de Kirchhoff, a lei da malha e a lei dos nós, ó. Como que eu vou entender esse circuito aqui, ó? A lei dos nós, pessoal, é um circuito feito para quê? Para nós resolvermos de forma simples, pessoal. De forma simples, um circuito complexo, certo? Então, qual é a lei dos nós? Segundo a lei dos nós, a mesma corrente que chega num nó vai ser a mesma que sai, pessoal. A mesma corrente que chega é a mesma que sai. Daí eu denominei I1, I2 e I3, certo? O que acontece, pessoal? Eu vou ter duas malhas. O que é um nó? Um nó é quando eu tenho mais de um ramo, tá? Tem um ramo aqui, um ramo aqui, um ramo aqui. Aqui é nó. Ponto é um único caminho, ó, pessoal. Não tem um outro caminho, ó. Um nó, tu tem mais de um caminho, mais de um ramo. Aí tu sabe que é um nó. E daí o que acontece, pessoal? Eu fiz o circuito aqui, ó. Eu vou sair do ponto A, certo? Saindo do ponto A, primeira coisa que eu vou encontrar é minha bateria, ó, menos quanto? 80 volts, tá? Seguindo o circuito, eu escolhi duas correntes, não esquecendo disso, né, pessoal? Dois sentidos, ó. O sentido é arbitrário, pessoal. Tu escolhe como quiser. Eu escolhi esses sentidos aqui, ó. Depois, no final, nós arrumamos, certo? E daí, o que acontece, pessoal? Eu vou sair do ponto A, eu encontrei menos 80, daí eu vou encontrar um resistor ali no caminho de 2 ohms, pessoal. Ó, um resistor de 2 ohms. Daí, como eu estou saindo no sentido da corrente, ele vai ser mais, ó. Mais 2 vezes quem? Vezes I1, né? Que é a corrente 1 daqui. Certo, pessoal? Ó, vezes I1, tá? Tomando esse caminho, eu vou descer, porque eu estou resolvendo a malha interna. Eu vou fazer uma malha, depois a outra. A gente tem que enxergar que existe 3 malhas aqui. 1, 2, 3. O que é a malha? Começa num ponto e termina no mesmo. Então, 80 mais 2 vezes I1, seguindo pelo caminho, eu vou encontrar outro resistor no sentido da corrente, mais 3 vezes I1. Certo, pessoal? Mais 3 vezes I2, aliás, né? Que aqui já é a corrente 2, ó. Mais 3 vezes I2, eu vou encontrar o positivo da bateria, ó. Mais 20, certo? Mais 20 da bateria igual a 0. E a minha equação 1, pessoal, eu fiz pela lei dos nós, ó. A corrente 1 é igual a I2 mais I3. Daí o que eu faço? Eu tenho que igualar a 0. Eu passo o I1 para o outro lado. Menos I1 mais I2 mais I3 igual a 0. Entenderam, pessoal? Olha só. Eu tenho I1 aqui, ó, que vai ser igual a I2 mais I3. Em contrapartida, eu tenho que igualar a 0. Ó, menos I1 vai ficar mais I2 mais I3 igual a 0. Entenderam, pessoal? A corrente que chega é a mesma que sai. Segundo a lei dos nós, lei de Kirchhoff. Tá? E a segunda equação, eu determinei o ponto A. Seguindo, né, eu vou encontrar o negativo da bateria, depois eu encontro o positivo do resistor, e depois eu vou encontrar novamente o positivo do resistor, e vou seguir até chegar no ponto A. Só que eu vou ter que saber que cada queda de tensão aqui, ó, é 2 vezes a corrente 1, e aqui é 3 vezes a corrente 2. Eu vou colocar na minha equação. Então, segue e retorna ao ponto A. A mesma coisa aqui, pessoal. Eu escolhi o ponto B, ó. Eu saindo nesse sentido, eu vou encontrar quem? Primeiro o negativo da bateria, ó. Menos 20, ó. Menos 20,
E daí eu estou no sentido contrário da corrente, eu vou encontrar menos 3 vezes I2. E seguindo aqui eu já estou no sentido da corrente, ó, mais 4 vezes a corrente 3. Aí eu vou encontrar o negativo da bateria, menos 12, né? E daí, como eu estou no sentido da corrente, eu vou encontrar o mais 2 vezes I3, ó, que é o resistor 2 vezes I3. E daí, a partir daqui, eu vou chegar à minha segunda equação. Terceira equação, pessoal. Vocês veem, ó, eu tenho a equação 1, a equação 2 e a equação 3. Duas equações são retiradas da malha e uma do nó, tá? E daí eu cheguei nesse denominador comum. Eu botei a equação 1, a 2 e a 3. Por quê? Eu vou resolver pela regra de Cramer. A regra de Cramer, então, eu vou usar menos 1, 1 e 1, 2, 3 e 0, 0, menos 3 e 6, ó. Porque eu estou resolvendo uma matriz de ordem de 3 por 3, pessoal. Segundo Cramer, né? E daí, segundo Sarros, eu copio a primeira e a segunda coluna. E daí eu vou multiplicar as transversais e somar e diminuir pela outra transversal que foi multiplicada e somada. Certo, pessoal? E daí a resultante aqui eu encontrei como menos 36. Quem é? Esse aqui é o determinante geral. Determinante geral. Tá? Então, pessoal, após achar o determinante geral, o que eu vou fazer? Vou continuar aplicando a regra de Cramer. Olha só, pessoal, é trabalhoso. Em contrapartida, se tu for fazer ali, ó, por isolamento, vai dar muito mais, o cálculo vai ser mais complicado, tá? E se tu resolver de 2 a 2 equações, também vai embaçar um pouco o cálculo. Por Cramer, como é que eu vou dizer para vocês? É mais trabalhoso, em contrapartida, o cálculo se torna mais fácil, entendeu? Então, o que acontece aqui, pessoal? Ó, eu vou pegar e vou pegar os valores aqui, ó. Quem são esses valores que estão aqui, ó? Que não estão com incógnitas. São termos independentes, o 0, o 60 e o 32, que estão após a igualdade das equações, ó. Então, eu vou colocar eles no lugar de quem? De I1, ó. Onde é que está I1? Está aqui, I2 está aqui, e 3 está aqui, ó. Eu vou colocar eles no lugar de I1, o 0, o 60 e o 32, e vou recopiar os valores. 1, 13 menos 3, 1, 0 e 6, eu recopiei aqui para baixo, tá? E daí, segundo os Sarros, eu vou recopiar a primeira e a segunda coluna. E da mesma forma, pessoal, eu vou multiplicar na transversal, assim, ó. Cada 3 números eu vou multiplicar, somar eles e diminuir pelos outros números que foram multiplicados na transversal e somados, ó. E daí eu cheguei nessa resultante, 84, pessoal. E daí eu vou dividir o I1, o determinante do I1, eu achei 84, ó. E eu vou dividir ele pelo determinante geral, que é menos 36, que vai dar uma corrente negativa, pessoal, ó. Vai dar menos 2,33. Se deu negativo, é sinal que eu tomei de forma arbitrária o sentido errado da corrente. Aí eu só vou mudar o valor, entendeu? De menos para mais. E para achar I2, a mesma forma, nós chegamos aqui, aonde nós achamos o determinante geral, certo? Copiamos a primeira parte, a segunda parte nós colocamos os termos independentes, ó. Aonde estava I2, nós colocamos os termos independentes. Olha só onde é que está I2, está aqui, ó, pessoal. Não esqueçam que eu estou fazendo segundo Cramer. É trabalhoso? É, mas é mais fácil, pessoal. Entendeu? E daí o que acontece, ó? Eu vou recopiar esse terceiro valor aqui também, ó. Eu copiei o primeiro, aonde está I2 aqui, ó,
eu coloquei os valores que estão, os termos independentes, né? E recopiei a terceira parte. E daí, segundo os sarros, eu recopio as duas colunas e faço da mesma forma as multiplicações na transversal, ó. Multiplica aqui e soma com o que foi multiplicado aqui e soma com o que foi multiplicado aqui. E diminuo pela multiplicação que foi feita na outra transversal, ó. Ou seja, pessoal, reduzindo, então, eu vou multiplicar e somar esses valores, multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma. E coloca um sinal de menos, multiplica, multiplica e multiplica. Daí tu vai multiplicar e somar, só que eu tenho um sinal de menos, porque eu estou diminuindo quem está assim de quem está assim. Entenderam, pessoal? Daí a gente tem que seguir a regra de sinais, que eu acho mais complicado, né? Para não errar o sinal. E daí eu cheguei no I2 como menos 296. Aí eu vou dividir pelo determinante geral, que é menos 36, que vai dar uma corrente positiva de 8,22 ampere. E da mesma forma no I3, pessoal, eu vou recopiar o que está onde eu achei a resultante do determinante geral, eu vou recopiar, ó, menos 1, 2 e 0, 1, 3 e menos 3, e daí aonde é o I3, eu vou colocar o termo independente, ó, 0, 60 e 32, e segundo os sarros, eu vou recopiar a primeira e a segunda coluna, e daí eu vou multiplicar e somar nesse sentido, vou colocar um sinal de menos, vou multiplicar e somar no outro sentido, e daí eu tenho que seguir, como eu falei, a regra dos sinais. Eu cheguei aqui, ó, em I3 menos 212, dividido por menos 36, que é o termo geral, entendeu? Eu vou achar o termo de I1, o termo de I2 e o termo de I3. E cada um deles eu vou dividir pelo determinante geral. E daí, em I3, eu achei 5,8 ampere. Se tu vai olhar ali, pessoal, ó, e tu vai somar 5,8 mais 2,33, vai dar 8,13, ó, 8,22, ó, deu quase o valor. Ou seja, eu estou no caminho correto, só que a minha corrente de I1 está errada, porque deu negativo, ela toma outro rumo. Ela vai para lá, aí eu só vou modificar o sinal. Entendeu, pessoal? Olha que interessante isso. Então, eu vou recapitular para vocês massificarem o assunto, tá? Como que eu achei a primeira equação? Eu peguei, ó, lei dos nós. A corrente que chega é a mesma que sai, I1 igual I2 mais I3, tá? Daí eu passei o I1 para o outro lado da igualdade, menos I1 mais I2 mais I3 igual a 0, certo? E daí eu me utilizei da malha para achar a segunda equação. Eu saí do ponto A, cheguei em menos 80, como o resistor está no sentido da corrente, mais 2 vezes I1, que é a queda de tensão que eu estou querendo. Porque qual é a lei das malhas? A lei das malhas que a queda de tensão em cada consumidor, tu vai chegar lá no final e tem que dar igual a 0, pessoal. Essa é a lei das malhas. Então, eu achei a equação através da lei das malhas. Aí, seguindo a corrente, ó, eu vou encontrar o resistor de 3 ohms no mesmo sentido da corrente, é mais, ó. Para o resistor, se ele estiver no mesmo sentido da corrente, é mais. Se ele estiver no sentido contrário da corrente, é menos. Para a bateria, o que tu encontrar no teu caminho é o que vai valer. Ou menos, se eu vim daqui para cá, ou mais, se eu vim de lá para cá. Entendeu, pessoal? E daí, na segunda malha, eu saí do ponto B também da mesma forma, ó. Só entendam que essa primeira equação, a menos 80 mais 2 vezes I1,
mais 3 vezes I2, mais 20, que deu igual a 0, né? E daí eu cheguei nessa resultante aqui, pessoal. Aqui, ó. Desculpa, aqui é resultante, é essa daqui, pessoal, ó. O que é, ó? 2I1 mais 3I2 diminui 80 de 20, vai dar 60. Vai dar menos 60. Só que eu passei para o outro lado da igualdade mais 60, ó. Então, essa daqui é minha segunda equação, ó. 2I1 mais 3I2 igual a 60, tá? E daí a terceira equação, eu parti do ponto B aqui, ó. Cheguei na bateria no negativo menos 20. Eu estou contra a corrente menos 3I2. Eu estou a favor da corrente mais 4I3, tá? Eu encontrei o negativo da bateria menos 12. Aí o resistor está no sentido da corrente mais 2I3 e retornei ao meu ponto B igual a 0, pessoal. E daí eu resolvi, ó, menos 20 menos 12 menos 32, menos 3I2, mais 4 mais 2 mais 6I3. Aí fica menos 3I2 mais 6I3. O menos 32 está antes da igualdade, passa positivo depois da igualdade. E daí eu encontrei as três equações, coloquei uma embaixo da outra, ó, o I1 embaixo de I1, aonde na outra equação não tem nada, ó, tu pode colocar um zero aqui, tá? O I2 embaixo de I2, aonde não tem nada na equação, tu pode colocar um zero. Entendeu, pessoal? E daí eu fiz segundo Cramer. Segundo Cramer. Porque dá trabalho, dá. Em contrapartida, pessoal, facilita o cálculo. Facilita o cálculo. E daí, a partir daqui, tu consegue achar as quedas de tensão, ó. O que é a queda de tensão? É a corrente vezes a resistência. Aonde eu achei negativo aqui no I1, ó, só vai mudar o sentido da corrente. Olha que legal isso, pessoal. Olha que interessante, utilizando o Cramer, entendeu? Dá trabalho, dá, porém, tu tem mais precisão no cálculo e facilita mais o cálculo, né, pessoal? Pessoal, eu não vou me estender mais nesse vídeo. Se você achou relevante, lei de Kirchhoff, lei segundo as malhas, lei segundo os nós, né? Que toda a corrente que chega é a mesma que sai, que a queda de tensão que se dá durante uma malha ali vai dar igual a 0 a resultante, entendeu? Que eu tenho 3 malhas aqui, ó. O que é uma malha? Chega no ponto e retorna ao mesmo. Aliás, sai de um ponto e retorna ao mesmo. Sai de um ponto e retorna ao mesmo. Eu tenho uma malha interna, duas malhas internas, né, pessoal? E uma malha externa. Entenderam, pessoal? E daí, se tu quer saber a queda de tensão em cada resistor, é só fazer, ó, 2 vezes a corrente, ó. 2 vezes 2,33. Aqui deu 4,66 de queda de tensão, ó. 4,66 volts. Eu quero saber a queda de tensão nesse resistor aqui, ó. Então, eu vou fazer a corrente 3, que é 5,8 ampere, né, pessoal? 5,8 ampere vezes 4, né? 5,8 vezes 4, 23,2 volts. E daí eu quero saber nesse resistor aqui, ó, vai ser 3, que multiplica em 2, né? 8,22, 8,22, 24,66 volts. 24,66 volts. E eu quero saber agora aqui nesse resistor. Então, 2 vezes 2, que multiplica quem? E 3, que é 5,8. Que vai dar 11,60 de queda de tensão aqui, ó. 11,6 volts. Claro, pessoal, deu uma pequena diferença, por quê? Porque eu não coloquei ali, ó, os valores, os centésimos, os milésimos,
Claro que vai dar uma pequena desproporção, o valor não vai dar bem correto, né? Mas o interessante é entendermos a lógica, entender que eu andando nesse sentido, a bateria vale o sinal que eu encontrar. E o resistor, se ele estiver a favor da corrente, eu vou somar ele multiplicando pela corrente, e se ele estiver contra a corrente, eu vou diminuir ele multiplicando pela corrente. Entenderam, pessoal? Então, se você achou interessante esse vídeo, se eu trouxe à tona algum conhecimento que estava engavetado, pessoal, e você puder deixar o seu joinha nesse vídeo, se for possível, se inscreve no meu canal, e se for possível, compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo porque é interessante. É um conhecimento que tu pode aplicar até num concurso público que tu vai fazer. Certo, pessoal?